Então, se eu entendi direito, o corpo humano ou ele vai construir músculo ou ele vai se limpar das doenças e toxinas. Exatamente, é o que a gente tem falado no meio higienista já há 200 anos e cada vez mais eles têm mostrado isso na ciência. Né? Por exemplo, o Walter Longo tem uma pesquisa chamada Fasting Mimicking Diet Enhances Multiple System Regeneration. Induces Multiple System Regeneration. Uma dieta que imita jejum, ele bota as pessoas em uma restrição calórica baseada em alimentos vegetais, para ter esses fitonutrientes, para ligar essas vias de sinalização dos mecanismos de reparo. E leva a regeneração múltipla dos sistemas. O cérebro começa a se regenerar, o fígado começa a se regenerar, o músculo começa a se regenerar, o coração começa a se regenerar, tudo começa a se renovar e relimpar. Você pega experimentos antigos com minhocas de laboratório. Eles cortam uma minhoca de laboratório em 3, a minhoca cresce em 3 novas, só jejuando. Você tem o axolotl, uma salamandra famosa que é presa em laboratório, que tem até no Minecraft, que o pessoal fala. Eles cortam o rabo da salamandra, ou cortam o braço da salamandra, ela cresce uma nova. Mas ela cresce uma nova como? Jejuando. Ou seja, ela redireciona a energia que ela ia gastar no processo de digestão e no processo de nutrição, porque não é só comer. É mandar os nutrientes para a célula. As células produzem dejetos metabólicos, aí tem que excretar esses dejetos metabólicos. É muita coisa no processo nutricional. Então, o que acontece? O organismo usa a gordura corporal previamente armazenada em prol de se regenerar. E aí, realmente, quando as reservas começam a acabar, ou se o problema foi regenerado, ele volta a indicar fome. Entende? É uma das razões que eu jejuo, né? Mas é... Então, o que acontece? Exatamente isso. Ele não consegue fazer os dois muito bem ao mesmo tempo. Ou ele repara, ou ele cresce. Mas sim, a gente vivendo normal, ele está ainda reparando. Mas os mecanismos de reparo estão mais lentos. Não conseguem ser tão eficazes em fazer essa limpeza e esse reparo. Então, por exemplo, eles mostram em minhocas de laboratório, que eu sei, vão falar, é uma minhoca de laboratório. Mas a gente começa a mostrar cada vez mais mecanismos muito similares. Ou seja, eles botam uma planária, que a gente chama, né? Uma minhoquinha, uma C. elegans. Ela, com vários irmãos. Só que só essa come. Quando chega no final da vida dela, botam ela para jejuar. Ela volta ao período pós-embrionário. Botam ela para comer. Ela envelhece de novo. Chega no final da vida dela, antes dela morrer, bota ela para jejuar. Ela volta ao período pós-embrionário, ou seja, é como se ela nascesse de novo. Ela fica viva 16 gerações depois que os irmãos já morreram. Caralho. Vira uma minhoca eterna. E aí os dados científicos na literatura desde 1930, o Clive McKay, um famoso cientista de Cornell na universidade a maior universidade de nutrição dos Estados Unidos, ele mostrou que restrição calórica inibia essas doenças degenerativas de envelhecimento e inibia o próprio envelhecimento em si. E qualquer uma dessas doenças, a gente vê, por exemplo, coronavírus, pessoas mais idosas são mais suscetíveis ao vírus. Por quê? O sistema imune já está mais comprometido. Por quê? O envelhecimento em si prejudica a proporção de células mieloide para linfóide. Prejudica vários fatores do sistema imune. Então, o que eles estão mostrando é... Você não tem que tentar prevenir o câncer ou a doença cardiovascular. Eles estão tentando prevenir o envelhecimento em si. Que o envelhecimento seria a causa de todas as doenças. É o que o David Sinclair fala. São os principais geneticistas do mundo tentando prolongar a saúde e tempo de vida humana. Como é que esse estudo da minhoca do jejum conversa com o nosso sistema? Então, aí vamos lá. Porque parece meio paradoxal, porque ao mesmo tempo a gente tem que comer para ter energia, para construir músculo, para acordar e viver, e ao mesmo tempo tem que jejuar para limpar tudo. Como é que equilibra tudo isso? O equilíbrio natural seria o jejum noturno. Ou seja, eu faço jejum intermitente 18/6. Ou seja, eu fico 18 horas em jejum ao dia e tenho uma janela de alimentação de 6 horas ao dia. E isso é o suficiente. Sócrates falava que as civilizações que comem mais de 2 vezes ao dia são bárbaros. Petit déjeuner, o café da manhã em francês, a palavra foi inventada tem 200 anos. Não existia café da manhã na história humana. Você olha as estátuas gregas, são pessoas todas torneadas, todas em forma, segurando cachos de uvas, figos,
é sempre toda... não só a literatura, mas como a arte da Grécia, eram pessoas em forma com frutas. Você já vê a arte da Idade Média, é a Mona Lisa mais gordinha com campos de grãos e animais ali. Entende? Então, assim, aonde que eu tava querendo chegar? O estilo de vida saudável causa um desgaste fisiológico muito pequeno, que o próprio jejum intermitente diário, o jejum que a gente já faria na natureza, esporadicamente, às vezes perdendo algumas refeições porque não tem comida, já ia regenerar tudo. Só que a gente vive de uma forma tão anormal que danifica tanto o corpo que realmente a gente precisa de mais tempo de jejum. Então, o que eu sugiro é break fast, quebrar o jejum. Já a palavra do café da manhã em Estados Unidos é quebrar o jejum. Então, o jejum noturno já seria o suficiente. Só que a gente vive de uma forma tão normal que o jejum noturno não é mais o suficiente. E a gente degenera muito mais rápido do que deveria degenerar. Deveria envelhecer, né? E aí, onde eu conectei a coisa da minhoquinha com o nosso sistema? Nosso sistema é, por exemplo, o Longo. Esse Walter Longo mostrou fasting induces NGN3-driven regeneration pancreatic beta cells. Ele mostrou que jejuar, porque diabetes tipo 1 é visto como uma doença incurável. Só que ele começou a mostrar em ratos e até mostrou benefícios em seres humanos também, que o jejum, uma dieta que imita jejum, que nem é tão, na minha opinião, eficaz quanto um jejum de água, quanto nós higienistas propomos, liga um gene que é só ligado na infância, que estimula a produção, a construção das células do pâncreas que produzem insulina. Então o diabético tipo 1, ele teve uma doença autoimune que atacou as células do pâncreas. Que por incrível que pareça, uma das correlações da diabetes tipo 1 é o consumo de leite de vaca, né? Quanto mais cedo na vida, maior a incidência de diabetes tipo 1. E pouca amamentação também é correlacionada a maior diabetes tipo 1. Por um conceito chamado molecular mimicry, né? A proteína animal é muito similar à nossa própria proteína, o corpo não entende e acaba se atacando, né? Mas bom. E aí o que acontece? Ele mostrou que talvez o jejum liga um gene que só é ligado na infância, quando você está na barriga da sua mãe, que para formar as células do pâncreas que produzem insulina. Que remédio faz isso? Que tipo de terapia faz isso? Nenhuma. Então, o que eles estão mostrando é que o jejum consegue... aí, tudo bem. Aí vão falar que é um case report. Mas tem uma clínica de jejum higienista nos Estados Unidos, chamada True North Health Center. Conduzida por pessoas que têm essa mesma perspectiva que eu. Já foi até tentada, por mais que já estejam abertos há 30 anos, já conduziram quase 30 mil jejuns, todo mundo saiu de lá bem, saudável, alegando estar 1000 vezes melhor, os exames clínicos 1000 vezes melhores. Eles publicam case report, por exemplo, publicaram no BMG, British Medical Journal, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo, mostrando que a mulher que entrou lá com um câncer, um linfoma, um câncer do sistema linfático, saiu de lá sem câncer e depois, 3 anos depois, ainda está sem o câncer. Só em 21 dias de jejum e alimentação higienista. Ou seja, dieta com alimento das plantas naturais, né? Mas aí o que acontece? É um case report. É um caso publicado num jornal médico científico que não tem impacto. Para realmente começar a ter um embasamento, precisa de 1 bilhão de casos, um estudo muito mais complexo, que requer muito mais dinheiro. E quem que vai financiar isso? Indústria farmacêutica? Indústria alimentícia? Entende? Não tem interesse de dinheiro em jejum, em estilo de vida saudável, em vender brócolis. Entende? Ninguém fala que eu sou um morangólatra, eu sou um brocólatra. Não tem compulsão alimentar com brócolis, não tem compulsão alimentar com morango. Entende? Ninguém vai anunciar brócolis ou banana no noticiário das 8. E aí entra um grande problema do mundo naturalista. Porque todas essas coisas são vistas como naturais, alternativas. Alternativas? A natureza tem usado o jejum, é contemporânea à vida. Vem dos organismos mais simples, do início da vida na Terra, até os organismos mais complexos como nós. E continua tendo os mesmos mecanismos. São mecanismos muito similares. A autofagia, toda essa limpeza do jejum, óbvio, são organismos muito mais primitivos que nós, em termos de evolução, mas a ideia, os genes, tudo isso é muito similar. Então, aquela ideia de comer de 3 em 3 horas, furada.
chega a ser piada a nível científico na atualidade. Né? Porque tem várias coisas a gente considerar. Quando acabou a luz, não ia ter como comer na natureza. Então, crononutrição, por exemplo, é um fator muito importante. A gente fica acordado até a meia-noite porque tem luz elétrica ligada. E aí a gente come mais frequente, mais tempo do dia e, obviamente, estimula mais obesidade, mais, hoje em dia, crononutrição. Mulheres que param de jantar às 6 horas da noite têm 38% ou 35% a menos de reincidência de câncer de mama do que mulheres que jantam até as 8, 9 horas da noite. Ou seja, mesma dieta. Só por parar de jantar mais cedo, você tem mais proteção do câncer de mama, de acordo com a literatura médica científica. Porque tu fica mais tempo sem comer e o teu corpo, nesse período, se renova. Também, mas tem o efeito do jejum intermitente, tem o efeito da crononutrição. Comer de noite liga genes pró-inflamatórios, aumenta a glicemia, pressão, insulina, colesterol, triglicerídeos. Entende? Então tem aquele sistema dentro de nós que sabe que tá dia e que pode comer. E quando ele sabe que tá noite, ele não recomenda comer. Exatamente. Isso é o ritmo circadiano. Né? Existe um relógio biológico no cérebro, que é o master clock, como a gente chama, o relógio mestre, que ele controla os relógios periféricos. Ou seja, esse relógio aqui vai controlar o horário que o pâncreas tem que secretar insulina. O hormônio do diabético, por exemplo. Né? Então tem um horário exato para secretar insulina. Se você começa a comer mais de noite, a gente começa a sofrer de mais resistência insulínica periférica. Ou seja, você é mais diabético durante a noite, mesmo sem ser diabético. Só porque você está fazendo o pâncreas secretar um hormônio que não é a hora de secretar, é a hora de dormir. Ele tá falando, deixa eu ir pro sono, deixa eu dormir, deixa eu reparar o desgaste do dia. Só que você tá lá acordado, indo pra rave, no barco batendo papo com os amigos, você tá... Aí desenvolve um câncer, uma diabetes, uma doença cardiovascular, uma obesidade. Foi o acaso. Genético. É genético. Mas não tem nada a ver com essa falta de natureza. Que aí, ao invés de tentar explicar cada fator de crononutrição, cronobiologia, fitonutrientes, xenormíases, tanta coisa para explicar, você fala, cara, é falta de natureza. Se a gente tivesse um pouco mais conectado com a natureza e um pouco menos conectado com as tecnologias modernas, que são excelentes, mas ainda assim causam prejuízo no que a gente chama de neurocircuitos, nos instintos. O instinto do ser humano já fala tudo para ele. Você vai sentir vontade de açúcar, você vai pensar no quê? O que tem de açúcar na natureza? Fruta e mel. E vegetal tem um pouquinho de carboidrato, você sente um pouquinho de doce, né? Num tomate cereja, por exemplo. Mas na cidade grande, você sente vontade de açúcar, você vai fazer o quê? Você vai comer... Pedir uma torta no iFood. Exatamente. Você vai pegar um biscoito todo colorido ali na prateleira. Cookies, Exatamente.